como surgiu a maconha e por que ela dá fome e causa problemas de memória? Cerca de 147 milhões de pessoas consomem maconha, o que faz dela a droga ilícita mais consumida do planeta. A maconha é derivada de plantas do gênero cannabis, especialmente das espécies cannabis sativa e cannabis indica. Mas não é só a maconha que pode ser extraída dessas plantas. As fibras dessas plantas também podem ser utilizadas para fazer papel, cordas, roupas, velas, sapatos e até um tipo de cimento muito menos prejudicial ao meio ambiente que o cimento tradicional. Algumas pessoas acreditam que a cannabis destrói lares, mas na verdade ela está sendo literalmente utilizada para construir lares. As variedades de cannabis cultivadas para a extração dessas fibras são chamadas popularmente de cânhamo. O óleo e os frutos secos da cannabis são bem nutritivos e possuem diversas propriedades medicinais. Graças a toda essa versatilidade, a cannabis foi uma das primeiras plantas cultivadas pelo ser humano. Registros arqueológicos indicam que ela começou a ser domesticada e cultivada na Ásia e talvez de maneira independente na Europa há pelo menos 10 mil anos. De acordo com o astrônomo e divulgador científico Carl Sagan, a cannabis pode ter sido a primeira planta cultivada pelo ser humano, sendo ela a principal responsável pela origem da agricultura e, portanto, da nossa civilização. Carl Sagan era um grande defensor e consumidor de maconha. Ele escreveu livros e textos acadêmicos sobre os mais diversos assuntos quando estava sob efeitos da maconha. Sob o pseudônimo de Mr. X, Sagan escreveu sobre as sensações que sentia quando estava sob efeito da planta. A experiência com a maconha tem melhorado muito o meu apreço pela arte, um assunto que eu nunca tinha apreciado antes. Esta é uma das muitas fronteiras humanas que a maconha me ajudou a atravessar. O prazer da comida é amplificado. Surgem sabores e aromas que, por alguma razão, não percebemos porque normalmente estamos muito ocupados para notar. Sou capaz de dar toda a minha atenção à sensação. A maconha me trouxe alguns sentimentos de como é ser louco e como usamos a palavra louco para evitar pensar em coisas que são muito dolorosas para nós. Essas sensações descritas por Sagan são causadas por substâncias presentes na cannabis chamadas de canabinoides. A cannabis produz pelo menos 104 canabinoides diferentes, mas os mais abundantes e mais bem estudados são o THC e o canabidiol. O THC é o principal responsável pelos efeitos psicoativos e recreativos da maconha. Mas por que a cannabis produz essa substância, afinal? Bom, o porquê a maconha produz THC tem a ver com a história evolutiva da cannabis e com a história geológica do nosso planeta. Há mais ou menos 55 milhões de anos, a placa tectônica que hoje forma a Índia se desprendeu da Austrália, tomou seu próprio rumo e acabou colidindo com a Ásia. Essa região da Ásia, que já era bem alta por causa de colisões anteriores, ficou ainda mais alta, dando origem ao platô do Tibete e aos Himalaias. Essa região pode ser considerada a laje ou teto do nosso planeta. É lá que fica o Monte Everest, montanha mais alta do mundo, com incríveis 8.848 metros. De acordo com dados fósseis e moleculares, foi no platô do Tibete que surgiram os primeiros pés de maconha, há cerca de 28 milhões de anos. Ironicamente, a droga que pode te deixar alto surgiu em uma das regiões mais altas do nosso planeta. A cannabis adora ficar exposta ao sol, e a explicação para isso é que o platô do Tibete, centro de origem da cannabis, recebe muita radiação solar. O problema é que, dentre essas radiações, está a radiação ultravioleta, que pode destruir os tecidos e o DNA das plantas. A hipótese mais aceita atualmente é que a cannabis produz THC porque ele protege a planta da radiação ultravioleta. A gente pode dizer que o THC é como se fosse a melanina da cannabis, protegendo a planta dos danos da radiação. Mas como é que uma substância que protege uma planta da radiação ultravioleta é capaz de deixar a gente chapado?
Bom, isso aí tem a ver com a história evolutiva não das plantas, mas dos animais. Ser um ser vivo não é nada fácil. Seres vivos estão constantemente expostos a situações adversas, como um possível ataque de um predador, a falta de comida, um parasita que causa uma doença ou um comentário grosseiro no YouTube. Todas essas situações provocam uma reação do nosso corpo que a gente chama de estresse, que nada mais é que o nosso corpo se preparando para lutar ou para fugir. Mas o nosso corpo não aguenta ficar nesse estado por muito tempo. Quando você leva um susto ou passa por uma situação de muito estresse, o seu corpo precisa voltar ao normal. E é aí que entra o sistema endocannabinoide. Esse sistema está presente em quase todos os animais, só não tem em insetos e protozoários. O sistema endocannabinoide está espalhado por todo o nosso corpo. Ele é formado por receptores, que ficam na superfície das células, e por moléculas de sinalização química, produzidas pelo nosso corpo, que são chamadas de endocannabinoides. Existem dois tipos de receptores endocannabinoides. O CB1 fica localizado principalmente nos neurônios do cérebro. Já o CB2 é mais comum em células do sistema imunitário. A gente ainda não entende 100% como o sistema endocannabinoide funciona, mas a gente sabe que a sinalização dele é diferente. A região de contato entre dois neurônios é chamada de sinapse. Normalmente, o neurônio pré-sináptico manda uma mensagem química que é capturada por receptores do neurônio pós-sináptico. Mas os endocannabinoides fazem o caminho contrário. Eles enviam uma mensagem do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico. É o que a gente chama de sinalização retrógrada. Os endocannabinoides são uma forma dos neurônios pedirem um tempo para o neurônio que está mandando mensagens de forma muito insistente numa situação de estresse, dor ou inflamação. É como se eles dissessem: ei, peraí, calma lá, a gente precisa voltar ao normal, pode parar de me mandar mensagem aí por enquanto. Por meio dessa sinalização retrógrada, o sistema endocannabinoide mantém nosso corpo em um equilíbrio saudável, que é o que a gente chama de homeostase. Se você está muito estressado, o sistema endocannabinoide vai tentar te relaxar. E se você está com muita dor, os endocannabinoides vão funcionar como um analgésico, aliviando a sua dor. Sair de uma situação de estresse ou dor é sempre motivo de alegria. Por isso, o principal endocannabinoide é chamado de anandamida. Ananda vem do sânscrito e significa felicidade. A sensação de bem-estar após um exercício físico é provocada pelos endocannabinoides. Alguns atletas chegam a dizer que se sentem eufóricos e até meio chapados após a prática de exercícios físicos. Para testar essa hipótese, os pesquisadores bloquearam os receptores canabinoides de ratos. Esses ratos com receptores bloqueados eram mais ansiosos e sedentários que os ratos com receptores não bloqueados. Além de dar prazer, os endocannabinoides também parecem dar motivação para você se exercitar mais vezes. Outras atividades, como dançar, ler e principalmente cantar, também liberam endocannabinoides, proporcionando prazer e vontade de repetir essas atividades mais vezes. O sistema endocannabinoide também faz com que você aprenda a lidar e fique habituado a situações de estresse. Falar em público pela primeira vez pode ser aterrorizante, mas a maioria das pessoas fica menos nervosa com o passar do tempo. É como se o sistema endocannabinoide, através daquela sinalização retrógrada, dissesse para você: viu só? Não foi tão ruim, pode ficar mais tranquilo na próxima. O sistema endocannabinoide também está envolvido na formação e remoção de memórias. De maneira indireta, os endocannabinoides ajudam na formação de memórias operacionais, que envolvem nomes de pessoas, números de telefone e listas de coisas. O sistema endocannabinoide também faz com que a gente esqueça memórias muito traumáticas, que poderiam causar problemas a longo prazo, como fobias e crises de ansiedade. O que o THC da maconha faz é se ligar aos receptores canabinoides, superativando o sistema endocannabinoide.
Da mesma maneira que cada pessoa reage de maneira diferente a uma mesma situação de estresse, cada pessoa vai sentir algo diferente quando usar a maconha. Tanto a resposta ao estresse quanto os efeitos da maconha dependem da idade, da genética da pessoa e das experiências de vida que ela já teve. Mas tem 2 efeitos que parecem ser quase universais entre os usuários frequentes de maconha: a larica e a perda temporária de memória. A larica tem a ver com neurônios no hipotálamo que controlam o equilíbrio e energia do nosso corpo. Esses neurônios costumam produzir e liberar substâncias que inibem a nossa fome e dão uma sensação de saciedade. Quando o THC se liga nos receptores canabinoides desses neurônios, eles deixam de produzir esse inibidor de fome e passam a produzir um estimulador da fome. O resultado é a larica, uma fome incontrolável e quase insaciável que faz com que um pão com leite condensado pareça a coisa mais deliciosa do mundo. Já a perda de memória ocorre porque o THC causa uma bagunça danada nos neurônios do hipocampo, uma estrutura do nosso cérebro envolvida na formação de memórias. Em 2016, cientistas descobriram que existem receptores canabinoides não só do lado de fora dos neurônios, mas também do lado de dentro, nas mitocôndrias, que são aquelas estruturas responsáveis pela produção de energia para a célula. O THC se liga a esses receptores nas mitocôndrias, inibindo a produção de energia. Sem energia, os neurônios do hipocampo ficam mais preguiçosos, o que dificulta a formação e recuperação de algumas memórias. Esses efeitos costumam passar logo, mas a gente ainda não sabe muita coisa sobre os efeitos a longo prazo da maconha. Os adolescentes parecem ser os mais vulneráveis aos danos irreversíveis, já que a bagunça causada pelo THC afeta o desenvolvimento cerebral que ocorre durante a adolescência. O uso de maconha na adolescência prejudica a formação dessas dobras no cérebro. São essas dobras que tornam o cérebro mais eficiente no processamento de informações, o que auxilia na formação de memórias e em tomadas de decisão. Existem indícios de que pessoas que fazem uso frequente da maconha na adolescência se tornam adultos com uma memória pior e um QI mais baixo. Um outro problema associado ao uso da maconha é a relação dela com transtornos mentais, como a esquizofrenia. Não que a maconha por si só cause a esquizofrenia, mas ela parece ser um gatilho para pessoas geneticamente suscetíveis à esquizofrenia e outros transtornos mentais. Cientistas ainda não sabem explicar com detalhes o mecanismo por trás da relação entre maconha e esquizofrenia, mas isso pode ter a ver com a sincronização das ondas cerebrais. A maconha faz com que as atividades cerebrais fiquem desordenadas, como se elas ficassem fora de sincronia. Essa mesma falta de sincronia também é encontrada em pacientes que sofrem de esquizofrenia. Também não existe um consenso entre pesquisadores sobre a porcentagem de pessoas que se tornam dependentes químicos da maconha, mas estima-se que esse valor esteja entre 0,2% e 10%. É um número baixo quando comparado com outras drogas como nicotina, heroína, cocaína e álcool. Na década de 90, a quantidade média de THC na maconha era de aproximadamente 4%. Atualmente, esse valor é de 12%, mas existem variedades de cannabis que chegam a ter 69% de THC. O problema do consumo frequente de altas doses de THC é que o sistema endocannabinoide não foi feito para ser superativado com frequência, já que é ele que controla diversos outros sistemas. Para lidar com essa superativação, o sistema endocannabinoide diminui o número e a eficiência de seus receptores. Com menos receptores, a tendência é a pessoa ficar cada vez mais estressada e mais ansiosa ao invés de relaxada, já que são necessários cada vez mais canabinoides para ativar o sistema endocannabinoide. Enquanto o THC é o canabinoide responsável pelos efeitos recreativos e potencialmente danosos ao cérebro de algumas pessoas, o canabidiol é o principal canabinoide responsável pelos efeitos medicinais. Os cientistas também ainda não sabem explicar todos os mecanismos por trás da ação do canabidiol.
O que a gente sabe é que ao invés de ativar, o canabidiol bloqueia os receptores do sistema endocannabinoide. A ação do canabidiol se dá por outros caminhos, já que ele se liga a outros receptores que estão mais diretamente ligados ao controle da ansiedade e da dor. Por isso, o canabidiol tem se mostrado eficiente no tratamento dos sintomas de várias doenças, com destaque para casos de epilepsia, dores crônicas e autismo. O efeito do canabidiol parece ser maior quando ele é consumido com outros componentes da cannabis, incluindo o THC e outros 102 fitocannabinoides. É o chamado efeito entourage. Na maioria dos países, o uso recreativo da maconha continua ilegal, embora a legalização do uso medicinal venha se expandindo cada vez mais. A ciência está só começando a entender os potenciais benefícios e malefícios da maconha. Nesse vídeo, a gente optou por falar apenas dos efeitos fisiológicos dos canabinoides, deixando de lado o impacto social da maconha. Mas é importante ressaltar que a proibição da maconha não é baseada nos efeitos fisiológicos do baseado. Até porque, quando a maconha começou a ser criminalizada, ninguém nem mesmo desconfiava da existência do sistema endocannabinoide. As raízes da proibição da maconha estão muito mais próximos das ideias que misturam racismo e xenofobia e que atualmente ganham força com o lobby da indústria do álcool e da indústria farmacêutica. Quem colhe os frutos amargos dessa proibição é a população preta, pobre e periférica. A planta que só queria se proteger da radiação ultravioleta nas montanhas do Tibete pode ter dado origem à nossa civilização. Já está mais do que na hora dessa civilização reaprender a lidar com os complexos efeitos benéficos e maléficos dos compostos produzidos por essa planta. Esse aí é o Everton, ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí a Hortência acompanhada do Joaquim. Os dois completaram 1 ano de namoro agora no dia 1º de novembro. E para o Joaquim, a Hortência manda a mensagem que segue: Meu Joaquim, obrigada por ser meu amigo, por ter me ajudado a descobrir as maravilhas que existem em mim. Obrigada por sua cumplicidade, amadurecimento e vida compartilhada. A nossa não é perfeita, perfeição é um fardo pesado demais para se carregar. Mas eu só quero estar com você, e se for para tudo dar certo, também quero que seja com você. Amo você, meu sol. Beijo, gente. Valeu!